No meu aniversário de 21 anos, meu pai ergueu o copo e disse: alguns filhos enchem você de orgulho. Outros só ocupam espaço. Todos riram. Eu sorri e respondi: ainda bem que acabei de conseguir meu próprio lugar, a 3.000 quilômetros daqui. Não se preocupe, vocês nunca, meu nome é Brian. Tenho 29 anos, sou gerente de RH, consigo ler uma sala em 5 segundos e montar um plano de desempenho em 10 filho do meio, mas o mais velho dos meninos, o responsável desde que aprendi a amarrar os sapatos. Eu marco consultas médicas, decoro prazos, lembro os aniversários de todo mundo. Se minha família fosse uma empresa, eu seria o time de operações não remunerado. No trabalho, as pessoas me veem como calmo. Na família, me veem como útil. Cresci em Fênix, em uma casa que sempre cheirava a limpador de limão e expectativa. Meu pai comanda uma pequena empresa de telhados. Minha mãe cuida da contabilidade e da narrativa familiar. Minha irmã mais velha, Kelsey, brilha. Meu irmão mais novo, Evan, vive se metendo em confusão e recebe um desfile toda vez que sobrevive a uma. Aprendi cedo que pedir ajuda era o mesmo que admitir fracasso. Então, parei de pedir. Mantenho as coisas simples, academia às 6, café preto, celular no não perturbe até às 8. Meu apartamento é limpo, meus e-mails têm etiquetas e o aluguel é pago no primeiro dia do mês. Não é empolgante, mas é estável. Estabilidade é como oxigênio quando você cresce em uma casa onde o dinheiro ditava o humor. Eu costumava achar que, se trabalhasse o bastante, minha família acabaria me vendo como algo além de uma carteira sobressalente. Essa crença não se quebrou de uma vez, foi se desgastando aos poucos, como quando minha mãe, por engano, passou meu cartão de crédito no Costco porque o dela estava na outra bolsa, ou quando meu pai disse: ajuda nos pneus do Evan. Não seja o único que não contribui. E depois me mandou uma cobrança no Venmo pelo valor total. A noite em que a verdade finalmente mostrou os dentes foi o meu aniversário de 21 anos. Estávamos em um restaurante com cardápios brilhantes e cadeiras bombas, balões amarrados na minha cadeira como se eu tivesse 10 anos. Eu tinha acabado de receber uma proposta de estágio em RH, em outro estado. Estava com medo e orgulhoso ao mesmo tempo. Meu pai ergueu o copo, sorriu para a mesa como um encarregado inspecionando um trabalho pelo qual não pretendia pagar, e disse: alguns filhos dão orgulho, outros só ocupam espaço. A mesa riu, não uma risada grande, mas aquela automática, para manter a paz. Kelsey escondeu o sorriso no guardanapo. Evan deu um meio sorriso olhando para o celular. Minha mãe tocou meu ombro e disse: ah, Tom, como se fosse uma piada sem importância. Eu sorri de volta, mesmo com os ouvidos zumbindo. Disse: ainda bem que acabei de conseguir meu próprio lugar, a 3.000 quilômetros daqui. Afastei a cadeira. Não se preocupe, vocês nunca, não terminei. O garçom chegou com o bolo que dizia Ambir e Ian porque alguém leu o formulário errado, e eu soprei as velas de uma vez só, pensando: estou indo embora. Indo embora, e não vou voltar por muito tempo. Mas o verdadeiro gatilho não foi o brinde. Foi o jeito como minha mãe sussurrou enquanto eu cortava o bolo: depois a gente fala sobre o cartão, tá, querido? Só tenta ser flexível. Eu não fazia ideia de qual cartão ela estava falando. Eu acabaria descobrindo. E foi aí que o dinheiro deixou de ser um ruído de fundo e virou a música inteira. 6 semanas depois, mudei-me para Seattle. Um estúdio com cheiro de tinta velha e pretzels. Estágio em RH, com crachá de verdade. Comprei um sofá usado no Marketplace e uma luminária torta, que parecia precisar de terapia. Era meu. Liguei para minha mãe para dar o novo endereço. Ela disse: orgulhosa de você, querido. E logo em seguida: ah, rapidinho, o débito automático do seu empréstimo estudantil não passou. Pode verificar? Eu nem tinha débito automático. Abri o aplicativo do banco. Havia uma cobrança que não reconheci: Sun Valley Utilities, Phoenix. $286,74. Liguei de volta. O que é Sun Valley Utilities? Ela respondeu rápido demais: ah, eles não quiseram colocar a conta no nome do Evan por causa de, você sabe, então usamos o seu por enquanto. É temporário. Você usa o meu CPF o tempo todo. Eu disse: mãe, isso é sério. Ela suspirou: nossa, que dramático.
Precisávamos da conta em nome de alguém da família. Escrevi a palavra temporário num post-it e colei no meu laptop. Em RH, temporário sempre vem com uma data final clara. Na minha família, temporário era um estado de espírito. O estágio virou um emprego fixo. Eu montava kits de integração, orientava 2 gerentes em planos de período probatório e aprendi a dizer isso está fora do escopo sem parecer grosseiro. Mandava dinheiro para casa em caso de emergências, batida de carro do Evan, cirurgia do cachorro, um buraco na folha de pagamento da empresa do meu pai. Mamãe mandava mensagem, pagamos na sexta. Sexta vinha e ia. Nova emergência, nova promessa. Eu conseguia mapear o ciclo como uma previsão do tempo. Aos 23, fui promovido a analista de RH. Meu gerente me deu uma high five no corredor e disse: "Você é um estabilizador, Brian." Tirei um print do e-mail e mandei no grupo da família. Kelsey respondeu: "Arrasou, mamãe, tão orgulhosa." E logo em seguida, falando em estabilidade, o tratamento dentário do seu pai vence segunda. Papai, só dá uma força, te devolvo pelo Zelle. Eva mandou um emoji de joinha, como se tivesse ajudado. Respondi com cuidado: tenho minhas próprias contas. Mamãe rebateu: você sempre transforma tudo em questão de dinheiro. Fiquei olhando para aquela frase por muito tempo. Eu é que fazia tudo girar em torno de dinheiro. Deixei pra lá, como sempre. Um ano depois, as pequenas rachaduras viraram fendas. Voltei para casa no dia de ação de graças. Nessa época, eu já conduzia calibrações de desempenho, criava faixas salariais e mandava transferências silenciosas aos meus pais, valores que fariam meus colegas arregalar os olhos. A casa parecia igual, mas não era. Geladeira nova, TV nova, uma pilha de correspondências não abertas no balcão, como um monumento. Mamãe me abraçou e sussurrou: você está magro. Respondi que estava bem. Ela retrucou: você sempre diz isso quando emagrece. Como se fosse uma afronta pessoal. Depois do jantar, papai me entregou uma pasta. Estivemos pensando. Está na hora de colocar seu nome no negócio. Abri a pasta. Era um pedido de empréstimo de $65.000. Ri porque é o que faço quando quero gritar. Você está brincando, né? Mamãe tocou meu braço: é só uma garantia, querido. Nem é dinheiro de verdade. Eu trabalho com RH, não com finanças, mas sei ler. E aquilo era bem real. A família ajuda a família, disse meu pai. Família também pede antes, respondi. Ele me olhou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Você quer que eu implore pro meu próprio filho? Fechei a pasta. Quero que me tratem como mais do que um score de crédito ambulante. Não assinamos nada naquela noite. Mas quando voltei a Seattle e entrei no Credit Karma, havia uma consulta de crédito que eu não reconhecia. Mesmo banco da pasta. Meu estômago despencou. Liguei para mamãe. Nada. Liguei de novo. Ela atendeu no 5º toque. Brian. A voz da minha mãe soou leve demais. Estou na fila do Costco. Você solicitou um empréstimo comercial usando meus dados? Não seja grosseiro. Você solicitou? Outra pausa. A gente precisava manter a equipe durante o inverno. Íamos te contar. Sentei no chão da cozinha e olhei para a geladeira. O post-it ainda estava lá, com a palavra temporário, as bordas já enrolando. Isso é ilegal, eu disse. Ninguém vai processar ninguém. Somos família. O que aprendi em RH é que as pessoas dizem somos família quando querem que você trabalhe até mais tarde sem receber por isso. Congelei meu crédito, registrei uma ocorrência. O banco bloqueou o pedido. Pouco depois, mamãe mandou mensagem no grupo da família. Brian está agindo como um estranho. Kelsey respondeu: ele só é cuidadoso. Eva escreveu: a gente entendeu. O Brian é melhor que a gente. Eu não respondi. Meses se passaram. Afastei o contato e comecei a economizar. Mamãe ligava e falava como se nada tivesse acontecido. Como está o tempo aí? E o trabalho? Perguntava, e logo depois vinha o pedido, sorrateiro, como um gato de rua.
A hipoteca atrasou um dia, mas está tudo bem. Pode só, sabe, cobrir pra gente? Pagamos na sexta. Sempre na sexta. Comecei a registrar tudo em uma planilha: data, valor, motivo, status. Coloria de verde a coluna dos pagos. Ela permanecia quase toda cinza. Aos 26, virei gerente de RH. Agora eu cuidava de benefícios, relações trabalhistas e uma pilha de pastas sem graça com o rótulo política. Ainda assim, eu amava. Ordem, clareza, processo. Enquanto isso, minha vida familiar se tornava o oposto: exigência, confusão, manipulação. Eles chamavam de ajuda. Eu chamava de sangrar em silêncio. O ponto de ruptura veio por um grupo de mensagens. Na verdade, começou quando Kelsey anunciou o noivado. O chat explodiu confete, emojis de champanhe, 50 pontos de exclamação da mamãe. Em menos de uma hora, ela começou a distribuir tarefas. O Brian pode pagar o sinal do salão. O Brian é bom com números, ele cuida do adiantamento do buffet. Fiquei assistindo as mensagens desfilarem como uma conta que eu nunca autorizei. Digitei: vou mandar um presente. Só isso. Mamãe, não seja egoísta. Evan, cara, é o único casamento dela. Difícil ser egoísta com o próprio dinheiro. Mamãe ligou na hora. Eu não te reconheço mais. Você nunca tentou, respondi. Ela fungou. Depois de tudo que fizemos por você, o teto sobre sua cabeça, as caronas, a comida. Quer um recibo pela sua maternidade? Eu disse. Engraçado você perguntar, pensei, abrindo minha planilha. Não o enviei, não naquela hora. Mas o arquivo existia. E crescia. Uma noite, deitado na cama, rolei o dedo pela tela, linha por linha. 286,74 conta de luz. 900 pneus do Evan. 1.100 adiantamento da folha de pagamento. 250 remédios do cachorro. 1.500 depósito do vestido da Kelsey. 700 a surpresa odontológica. 300 taxas do tribunal do Evan. 1.200 materiais para o telhado. 87 diferença de imposto. Havia dezenas de entradas, uma chuva de cinza. Adormeci com o celular sobre o peito e acordei com 3 ligações perdidas da mamãe e uma mensagem. Precisamos falar sobre as passagens da lua de mel da Kelsey. Claro que precisávamos. Eu continuava cedendo pedacinhos de mim, dizendo a mim mesmo que era uma escolha assim doía menos, parecia menos roubo. E então chegou o dia que zerou o tabuleiro. Papai marcou um jantar em família. O que, na prática, significava emboscada. Mesmo assim, eu fui. Ainda acreditava em uma espécie de matemática silenciosa que dizia que aparecer, um dia, acabaria significando ser visto. Jantamos frango passado e chá gelado doce demais. No meio da refeição, meu pai pigarreou: estamos orgulhosos da sua carreira, disse, pronunciando a carreira como se viesse entre aspas. Obrigado, respondi. Ele sorriu o mesmo sorriso do meu aniversário de 21 anos. Estamos expandindo. 2 caminhões novos. Vamos colocar seu nome nos papéis, assim o banco se sente mais seguro. Mamãe estendeu a mão e apertou a minha. Você nem vai perceber. O antigo eu teria engolido em seco e ficado quieto. O novo eu disse, não. O ar congelou. Eva se recostou na cadeira e riu, aí vem ele. Mamãe disse, Brian, somos família. Família não falsifica assinaturas, respondi. O maxilar do meu pai se contraiu. Cuidado com o que fala. Levantei-me para não tremer. Congelei meu crédito. Se aparecer qualquer coisa no meu nome, denuncio. A voz da minha mãe ficou afiada. Pra quem? Pra polícia. Contra o próprio pai. Se for o que for preciso, eu disse. Saí antes da sobremesa. 2 dias depois, recebi um convite de calendário, reunião financeira familiar. Obrigatória. O assunto poderia muito bem ser um ponto de ruptura. A reunião seria na casa deles, domingo às 15 horas.
Vesti-me como me visto quando preciso demitir alguém limpo, neutro, sem gravata. Levei o laptop, porque fatos funcionam melhor com pixels. Kelsey já estava lá, cabelo impecável, o anel reluzindo como um aviso. Evan estava jogado no sofá, sapatos sobre as almofadas, rolando o TikTok. Mamãe colocou um prato de biscoitos à minha frente, como se açúcar pudesse consertar fraude. Papai ficou de pé, braços cruzados, parecendo o gerente de um projeto do qual eu nunca fiz parte. Sua mãe e eu sustentamos esta família começou. Mamãe assentiu. Demos tudo a você. E papai completou, agora é sua vez de retribuir com apoio de verdade, não com planilhas. Engraçado você dizer isso, respondi, abrindo o notebook e espelhando a tela na TV, minha planilha preencheu a sala com linhas silenciosas. Kelsey franziu a testa, o que é isso? Anos de transferências. Valores que vocês pediram, motivos que deram e se me pagaram de volta. Evan bufou, tá fazendo um documentário? Continuei rolando. Não levantei a voz, esse era o segredo. 14 de outubro, $1.500 adiantamento de folha de pagamento. 2 de novembro, $900 pneus do Evan. 19 de novembro, $286,74 contas de serviços. 7 de dezembro, $1.200 diferença de impostos. 22 de dezembro, $300 taxas judiciais. 3 de janeiro, $1.100 materiais de telhado. 14 de janeiro, $250 remédios do cachorro. 25 de janeiro, $2.000 depósito de encomenda. Mamãe cruzou os braços. Por que está fazendo um placar? Porque vocês me ensinaram que é meu trabalho cuidar dos números, respondi. Papai deu um passo à frente. O negócio passou por uma fase difícil. Você acha que é melhor que eu só porque trabalho atrás de uma mesa? Acho que não sou um banco, eu disse. A voz de Kelsey saiu pequena pela primeira vez, a gente ia te pagar de volta. Cliquei na segunda aba, comprovantes, transferências, capturas de tela. Não, vocês não iam. Evan revirou os olhos. É para isso que estamos aqui? Para ver um PowerPoint? Não respondi. É para isso. Abri um PDF, a carta do banco sobre a tentativa de empréstimo bloqueada. Meu alerta de fraude. A linha do tempo. O rosto do meu pai mudou. Ele sabia que eu sabia. Você está exagerando. Vocês tentaram assinar o meu nome, eu disse. Isso não é um problema de reação. É um problema de limite. A voz da minha mãe tremia e, ao mesmo tempo, soava cruel. Você mandaria seu próprio pai para a cadeia? Eu protegeria a mim mesmo, respondi. Silêncio. Então meu pai fez o que sempre faz, tentou me humilhar. Levantou o queixo e disse, mais devagar desta vez, alguns filhos dão orgulho. Outros só ocupam espaço. Kelsey se encolheu, como se tivesse sentido aquilo no estômago também. Evan riu. Minha mãe esperou que eu pedisse desculpas. Eu não pedi. Fechei o notebook. Acabou. O rosto dela desabou e se recompôs em um segundo: raiva, pena, desespero, súplica. Brian, não seja assim. A gente precisa de você. O que vai acontecer com a gente? Lá estava o tom manipulador do meio da conversa, aquele que reconheço de cor do trabalho. O que vai acontecer se eu não me sacrificar? Respondi como responderia no escritório com clareza. Vocês vão dar um jeito, eu disse. Porque eu não vou ser mais o plano de vocês. Meu pai zombou. Você acha que é alguém só porque se mudou? Eu acho que sou alguém porque precisei ser, respondi. Evan se levantou. Não venha chorando quando precisar da família. Eu nunca chorei para vocês, eu disse. Só mandei dinheiro. Kelsey sussurrou, Brian. Ela parecia assustada. Não por mim, mas pelo colapso da lista de casamento dela. Coloquei um envelope branco sobre a mesa de centro. Dentro, uma cópia impressa de uma carta de limites, linguagem simples, tópicos, datas de vigência. Escrevi como uma política, porque é o que eu sei fazer. Meu pai não tocou no papel. O que é isso? Expectativas?
A partir de hoje, eu disse, não vou mais financiar o negócio. Não vou assinar nenhum empréstimo. Não serei responsável por multas, pneus, taxas ou custos judiciais do Evan. Não pagarei depósitos de casamento, lua de mel ou tratamentos dentários. Se abrirem contas em meu nome, eu denunciarei. Se ligarem pro meu trabalho, bloquearei o número. Se precisarem de ajuda, perguntem uns aos outros ou procurem um profissional. A boca da minha mãe abriu e fechou. Você não pode fazer isso com a gente. Eu não estou fazendo nada com vocês, respondi. Estou parando o que vocês estão fazendo comigo. Evan bufou. É por isso que ninguém gosta do RH. É por isso que o RH existe, eu disse. Minha mãe começou a chorar lágrimas reais, desajeitadas. Isso teria funcionado comigo 1 ano atrás. Ela tentou segurar minha mão. Nós somos sua família. Eu sei, eu disse. Por isso estou indo agora. Em vez de ficar e acabar odiando vocês até explodir. Meu pai disse, se sair por essa porta, não volte. Tudo bem, respondi. Peguei meu notebook. Kelsey sussurrou, e o depósito? Soava ridículo, pendurado no ar doce e parado. Olhei para ela. Eu mando um liquidificador. Meu pai soltou uma risada feia. Alguns filhos dão orgulho. Abri a porta. Alguns adultos aprendem, eu disse. Outros só ocupam espaço no aplicativo do banco. Então saí. O sol estava forte demais. Coloquei os óculos escuros e caminhei até o carro, com as mãos tremendo e a cabeça leve. Na primeira semana depois da reunião, meu celular não parava, mas minha mente estava silenciosa. Minha mãe ligou 12 vezes em um dia e depois mandou mensagem, eu te perdoo. Quando isso não funcionou, veio outra, você não está bem. E, por fim, vamos conversar na sexta. Sexta, como sempre um prazo sem nenhuma ação. Mutei o grupo da família. Contei o que aconteceu para minha terapeuta. Ela disse, você colocou um limite e tolerou a reação deles. Soou como uma frase de manual. Eu precisava dessa clareza. No trabalho, a memória muscular seguiu me carregando, medi um conflito sobre posições de mesa, escrevi um plano de desempenho claro para um designer cronicamente atrasado e criei uma nova lista de integração que realmente funcionava. Passei a almoçar fora todo dia, celular na bolsa, e não percebi o quanto meus ombros estavam pesados até eles não estarem mais. A queda começou em casa. Kelsey ligou de um número que eu não reconheci. Atendi porque, ao contrário dos meus pais, Kelsey às vezes tenta. Oi, disse ela com a voz frágil. Então, a mamãe cancelou o florista. Eu não sou florista, respondi. Eu sei, ela falou. Só que, e continuou, se você não vai participar, então a gente tem que apertar as contas. Não é isso que ela quer dizer, eu disse. Ela quer que você me pressione. Kelsey ficou em silêncio tempo suficiente para eu achar que a chamada caiu. Sempre foi assim, ela disse, como se finalmente dissesse algo óbvio em voz alta. Lembra quando o pai te fez emprestar o carro pro Eva no verão? E então ele fez queixa e você pediu desculpas por ter ficado chateado. Lembro, respondi. Kelsey suspirou, desculpa por não ver ou por ver e não ajudar. Ver e não ajudar também é uma decisão, eu disse e me surpreendi por não falar aquilo para ferir. Ela confessou, talvez eu reduza o casamento. Não sei. E, mais baixo, estou olhando apartamentos. Eu me sentei. Apartamentos. Ela riu, uma risada frágil. Você acha que eu nunca tive a minha própria versão disso? Não com dinheiro, com atenção, com o pai. Conversamos por 1 hora não sobre depósitos, mas sobre partir, sobre ficar, sobre como você chega aos 30 sem nunca ter seu próprio quarto na sua cabeça. Quando desligamos, senti algo no peito se soltar que estava tenso desde o ensino médio. Enquanto isso, minha mãe iniciou uma campanha, ligou para minha tia, para minha avó, para minha madrinha que ainda me manda cartões de Natal com glitter dentro do envelope. A mensagem era a mesma, Brian está nos abandonando. Minha tia me mandou um print e escreveu, tudo bem com você? Respondi, tô bem. Só não vou mais financiar a família.
Ela mandou um coração e então orgulhosa de você. Guardei essa mensagem. Meu pai não ligou, postou um meme no Facebook sobre filhos ingratos, daqueles com águias e bandeiras. Um vizinho comentou amém. Fechei o aplicativo. Eva mandou 3 emojis de cobra e depois um vídeo no bar com a legenda: família de verdade cuida um do outro. Não respondi. 2 noites depois ele ligou 1h02 da manhã. Acordei, olhei pro teto e deixei tocar. Deixou um recado: preciso de $200 ou tô ferrado. De manhã, outro recado: esquece. Você morreu pra mim. Preparei meu café e treinei não me deixar carregar pelas emergências alheias. E o que me surpreendeu, a vida ficou mais leve. Não perfeita, mas mais leve. Comecei a treinar boxe depois do trabalho com uma colega chamada Maia, que desvia com um gancho como se estivesse mandando um memorando. Aceitei o convite da primeira vez que um vizinho chamou para uma noite de jogos de tabuleiro mesmo achando que odiava jogos de tabuleiro e disse sim. Foi divertido. A gente discutiu se uma regra contava como escrita ou apenas implícita, e eu ri tanto que acabei roncando de tanto rir. Ninguém me pediu o número da minha conta bancária. No trabalho, finalmente apresentei o projeto em que estava pensando há meses, um verdadeiro plano de carreira, não um PDF que ninguém lê. Meu diretor de operações disse: toque isso adiante. E eu toquei. As pessoas realmente usaram. Alguém escreveu em uma pesquisa, e isso me fez sentir visto. Fiz uma captura de tela e salvei numa pasta chamada combustível. Financeiramente, configurei uma transferência automática para uma conta poupança que chamei de não para incêndio. Toda sexta-feira, uma pequena quantia se movia sozinha, e ninguém me mandava mensagem sobre isso. Olhei meu aplicativo do banco e vi um número que parecia uma escolha, não uma armadilha. Minha mãe tentou uma nova abordagem: sinto sua falta. Depois, devíamos voltar com os jantares de domingo. Em seguida, você sabe que eu não sou uma pessoa ruim. Não respondi às mensagens que eram iscas, só as que traziam informação. Estou disponível no dia 12 ao meio-dia para almoçar em local público. Ela respondeu: seja normal. O que queria dizer? Finja que nada aconteceu. Encontrei com ela nesse almoço. Sentamos num lugar com cadeiras de metal e música alta. Ela pediu uma salada e ficou apenas mexendo nela. Você parece cansado, disse. Durmo bem, respondi. Ela suspirou. Seu pai está chateado. Ele pode ficar, eu disse. Ele disse que você ameaçou a ação legal. Eu prometi que me protegeria, respondi. Ela se inclinou para a frente. Brian, querido, o que vai acontecer conosco se você não ajudar? Vocês vão aprender a fazer um orçamento, eu disse. Ou reduzir gastos, vender um caminhão, pedir pro Eva arrumar um segundo emprego, ou parar de usar cartão de crédito como curativo. 100 opções antes de Brian pagar. Ela piscou. Você parece frio. Parece clareza, respondi. Ela enxugou os olhos. Eu nunca quis isso. Você queria o dinheiro sem a conversa, eu disse. Agora tem que ter a conversa sem o dinheiro. Ela me olhou como se não me reconhecesse. Talvez não me reconhecesse mesmo. Talvez nem eu me conhecesse completamente. Paguei meu almoço e deixei o dela na mesa. Kelsey continuou ligando pequenas atualizações. Ela transferiu o casamento para o quintal. Ficou lindo nas fotos, luzinhas, vasos de brechó, um arco emprestado. Ela não me pediu nenhum depósito. Enviei um presente e um cartão dizendo: que todo o sim seja seu. Ela me mandou uma foto chorando e rindo ao mesmo tempo, com o rímel todo borrado. Chorei na minha mesa e culpei a alergia. Meu pai finalmente mandou mensagem depois de 3 meses de silêncio. Precisamos conversar. Eu respondi: me manda um e-mail. Ele respondeu: você é ridículo. Eu escrevi: limites não são ridículos. Ele não respondeu mais. Então aconteceu algo que eu não esperava. Eva ligou sóbrio às 10 da manhã. Fui demitido, disse, com a voz pequena, como se tivesse 12 anos. Sinto muito, eu disse. Eu preciso, ele parou no meio da frase, como se tivesse batido numa cerca invisível. Ia te pedir o aluguel.
Eu não vou fazer isso, eu disse. Ele ficou em silêncio tempo suficiente para eu achar que tinha desligado. O que eu faço? Perguntou, finalmente. Não para consertar isso para mim. Não para mandar dinheiro. O que eu faço? Ele perguntou. Você respira, eu disse. Aceita as consequências naturais e vai até o centro de empregos na Verde com a Paine. Procura pela Laura. Diz que está pronto para trabalhar. Ele riu uma vez. Claro que você tem um contato. Tenho uma lista, respondi. Por que você é assim? Ele perguntou. Não é por mal, continuei. É por curiosidade. Porque alguém precisa ser. Ele não me agradeceu. Não gritou. Só disse, tá bom. E desligou. 2 semanas depois, ele mandou uma foto de um cronograma turnos noturnos em um armazém. É uma porcaria, escreveu. Mas eu vou. Eu mandei um joinha. Sem confete. Minha terapeuta perguntou como seria sucesso para mim. Eu disse, um domingo em que a bateria do meu celular dura o dia todo, porque não fica acendendo com pânicos que eu não causei. Nós rimos. E esse domingo chegou. Um domingo com roupa lavada, café e uma caminhada à beira d'água. Meu celular ficou quieto. Quando vibrou, era uma amiga mandando um meme sobre RH ser tipo terapeuta corporativo. Eu respondi, somos bibliotecários de limites. Pensei muito naquele brinde, sobre ocupar espaço. Percebi que o único espaço que eu vinha ocupando era o pequeno canto da minha própria vida que eu ainda me permitia manter. Depois daquela reunião, esse canto se expandiu. Comprei uma estante. Uma planta. Luvas de boxe que finalmente serviam. Reservei uma viagem com minhas próprias milhas e não contei para ninguém até voltar. Mamãe mandou mais uma mensagem enorme no grupo da família, sempre nos apoiamos. Alguns de nós esquecem disso. Kelsey respondeu, apoio não é exploração. Evan, para minha surpresa, escreveu, chega. Então percebi. Papai saiu do grupo e voltou 5 minutos depois, como se ninguém fosse notar. E eu? Coloquei o grupo no silencioso por um ano. Desativei o mudo no dia em que Kelsey mandou uma foto do primeiro contrato de aluguel dela, só com o nome dela. Consegui, ela escreveu. Eu respondi, orgulhoso de você não do jeito que o papai diz. Do jeito verdadeiro. 1 ano depois, viajei a Fênix a trabalho e deixei um dia extra só pra mim. Passei de carro em frente à casa antiga. O cheiro de limpador de limão era só lembrança. O gramado estava torto. O telhado parecia novo. Ri sozinho no carro e segui em frente. Encontrei Kelsey para tomar café tênis, rabo de cavalo, rosto mais leve. Tô fazendo terapia, ela disse. Eu também. Éramos crianças tentando ser figurantes. Você foi corajosa por ficar. E você foi certo em ir. Choramos, enxugamos, e conversamos como irmãos que talvez, finalmente, pudessem ser amigos. Depois, no restaurante Cabines de Vinil, café amargo. Papai já tenso, mamãe separando sachês de açúcar. Então você acha que é melhor do que a gente? Ele começou. Não, eu disse. Eu sou melhor comigo mesmo. Precisávamos de você. Eu sei. E eu precisava de mim? A voz da mamãe baixou, a gente tinha medo. Eu também, respondi. Medo de me tornar alguém que eu não gostasse. Meu pai balançou a cabeça. Família é família. Eu não estou com raiva, respondi. E também não vou pagar. As duas coisas podiam ser verdade. Ele abriu a boca, depois a fechou. Não foi um milagre, apenas um estalo. Minha mãe estendeu a mão, mas parou quando viu que eu não ofereci a minha. Você está feliz? Ela perguntou. Pensei nas planilhas arquivadas, nas luvas de boxe, nos domingos tranquilos em que a bateria do meu celular permanece cheia. Sim. Na maior parte do tempo, mais do que antes. Que bom, ela disse, com sinceridade e um pouco de amargura. De volta a Seattle, abri a planilha antiga. Sem raiva, apenas números. Adicionei uma última linha,
Data de hoje, valor $0, motivo, limite mantido, status, quitado. Então arquivei o arquivo não para esquecer, mas para lembrar sem sangrar. Se existe uma lição, é simples: eu não sou uma carteira ambulante, e família não é um passe livre para minha paz. Ajudar sem limites machuca todo mundo. Você não precisa de uma crise para dizer não. No meu aniversário de 21 anos, meu pai disse: alguns filhos dão orgulho. Outros só ocupam espaço. Hoje, eu termino essa frase quando tranco minha porta e rego minha planta: não se preocupe. Você nunca vai ocupar um espaço que não é seu.